Hello, everyone. My name's Matt Sullivan. I'm the data manager at Bonsucro. Welcome to today's webinar. We have a lot to cover, so we're going to jump straight in. Just want to do a quick housekeeping to start with. So this session will be Essa recorded. sessão será gravada e a apresentação será compartilhada. Por favor, use a função Q&A, perguntas e respostas, na parte inferior da sua tela para as perguntas que porventura tenham, que serão abordadas no final. Temos interpretação simultânea para português disponível no globo, na parte inferior da sua tela. O interesse nesse webinar foi, na verdade, principalmente por parte do idioma português, mas quando compartilharmos na YouTube, vamos ter também os diferentes idiomas, os dois idiomas disponíveis. Então, hoje a nossa agenda cobrirá a introdução, a apresentação dos nossos participantes. Vamos falar sobre o que é a base de dados para biocombustíveis da União. Vamos também falar sobre um relatório da UDB com uma demonstração ao vivo, os próximos passos e perguntas e respostas que vamos usar para abordar as suas perguntas. Então, hoje no painel, nós temos muitas pessoas, na verdade, que trabalham conosco nessa área. Então, temos a Ana. A Ana é da Unidade Técnica da Mesa Redonda sobre Soja, RTRS, e a Michelle, que é consultora da RTRS em biocombustíveis. Temos o Patrick, da BioLedger, que está conosco também no painel hoje. E temos muitas pessoas conosco aqui. Temos o Max e o George também, da Roundtable de Sustainable Biomaterials, que tem muita experiência no uso da UDB e podem também ajudar, caso alguém precise. Vamos passar diretamente à introdução dos apresentadores, então, hoje aqui, nossas organizações. Alguém, talvez aqui não conheça a Bonsucro ainda e a RTRS, então, alguns slides para falar sobre isso. A Bonsucro é a plataforma de sustentabilidade global líder e para padrões também de cana-de-açúcar. Nossa intenção é coletivamente acelerar a produção sustentável e os usos de cana-de-açúcar. Nós temos mais de 300 membros em todo o mundo, com 153 uninas certificadas com nosso padrão e 1,8 milhões de hectares de terra certificada. Ou seja, há muito mais sobre a Bonsucro, mas estamos aqui para falar sobre a UDB. Então, vou passar a palavra à Ana para falar sobre a RTRS. Então, para falar um pouquinho sobre o que é a RTRS, é a mesa redonda sobre soja responsável, foi fundada em 2006, e não só é algo global como a mesa redonda, mas também temos um esquema voluntário para produtores certificados e para a cadeia de custódia. Então, nós fomos aprovados pela Código de Biocombustíveis da União Europeia já há bastante tempo. Agora, vou passar a palavra ao Patrick. Muito obrigada, Ana. Eu sou Patrick Lynch, sou um dos fundadores da BioLedger. Próximo slide, por favor. Obrigado. O BioLedger é uma empresa de software independente que foi montada em 2019 para ajudar as empresas na cadeia de suprimento EU-RED para melhorar a cadeia de custódia através de soluções de rastreabilidade e software de conformidade. Eu trabalho na indústria de biocombustíveis já há 15 anos, antes da BioLedger, numa empresa bioenergia, e trabalhamos em muitos esquemas de voluntários de energia no início. Em 2019, então, o setor de biodiesel sofreu
um evento de fraude muito significativo e eu era uma das partes interessadas ali, trabalhando com os reguladores na Europa para tentar entender por que a cadeia de custódia tinha sua salvaguarda falha. E então, trabalhamos com esses biomateriais, com o governo suíço e também com as alianças a ICO também, e fizemos o possível para demonstrar as soluções para essa rastreabilidade digital, portanto, soluções que então se tornaram uma referência para a Comissão Europeia, para o banco de dados. E passamos ao próximo slide, por favor. Então, a BioLedger hoje oferece software de balanço de massa para aqueles que trabalham com a rede, integrando os dados que tem nas operações de negócios e também oferecendo esse software de conformidade. Então, software de balanço de massa que tem esse provedor de serviços integrado com o banco de dados, o DB, e fazemos, então, essas transações que são sincronizadas com o DB e nós, como provedores de serviço, trabalhamos com vários dos esquemas voluntários para testar e ajudar a Comissão Europeia a redefinir as operações lógicas da UDB e dando suporte e treinamento às empresas que relatam a UDB. Muito obrigado. Obrigado, Patrick. Então, diretamente ao que é o banco de dados da União. Vocês não sabem muito sobre isso, vão ser bombardeados com tantas informações, mas deixe-me simplificar o entendimento disso, apresentando isso às pessoas que não conhecem, para que seja mais fácil você entender o seu papel, que é a função desse seminário, desse webinar. Então, nós temos esse banco de dados da União, banco de dados de biocombustíveis da União Europeia, que é uma plataforma desenvolvida e gerenciada pela Comissão Europeia, baseado, então, no pacote de energia limpa para todos os europeus, o artigo 28 da Diretiva de Energia Renovável, que vocês conhecem como RED 2, para melhorar a rastreabilidade de combustíveis gasosos e líquidos no setor de transporte, com o objetivo de evitar dupla contagem e mitigar os riscos de inconsistências e fraude. Agora, desculpe por essa sentença tão longa, mas essa é a definição da União Europeia. É importante que vocês tenham essa definição. Para reforçar isso, é necessário no RED 2, artigo 28, e mencionado na regulação de implementação, no 996, nesse artigo 18, e essa plataforma, então, prevê o rastreamento de todas as transações através da cadeia de suprimento de biocombustíveis, com combustíveis de transportes líquidos e gasosos, excluindo a biomassa sólida. Então, são 4 itens, resumindo, então, o que é esse banco de dados. Vamos também compartilhar esse material depois, de forma que você tenha os links que estão aqui sublinhados para conferir mais informações a respeito. Assim, o que isso significa para os operadores econômicos? Eu vou mostrar aqui uma ilustração sobre o que são esses operadores econômicos, mas, enfim, nós temos os VS como esquemas voluntários e os EOs como operadores econômicos na apresentação. Então, nós usamos aqui, nós temos aqui os usuários de sistemas certificados que devem usar aqui o DB para registrar as transações de material certificado. Temos algumas datas aqui. As primeiras datas, temos aqui, então, o SERAP da organização na UDB e o registro dos certificados serão feitos pelo seu esquema voluntário. No caso da Bom Sucro, eu estou aqui fazendo o upload de todas essas informações, e isso deve ser feito até o final de dezembro, no caso de registro de certificados. E aí vão receber informações de login e vão poder continuar. Eu digo, os operadores econômicos vão poder continuar e vamos ter o registro inicial do estoque
a partir de janeiro, dia 3, e depois o registro das transações, e nesse ponto não há ainda um prazo formal previsto. Então, não ter um prazo previsto, bom, estamos trabalhando conjuntamente com a Comissão Europeia, e há muitas coisas que se relacionam ao banco de dados que ainda não foram esclarecidos e definidos, mas isso vai acontecer e vamos trabalhar conjuntamente para passar depois as informações a todos. Então, não há problema quanto a isso. Então, rapidamente, o que eu gostaria de compartilhar com você é o escopo do UDB. Então, pode parecer complicado novamente, mas o que nós temos aqui é a cadeia de suprimento da parte esquerda para a direita. Então, desde a primeira colheita até a última interface. Então, aqui na parte superior, nós temos a Comissão Europeia, EC, e depois vão operar e monitorar o banco de dados da União. E na parte inferior, nós vemos aqui os esquemas voluntários, em que nós temos os operadores registrados e os dados de certificados, como mencionei anteriormente. E depois temos as CBs, que tem as transações da UDB. Nós vamos falar um pouco sobre as CBs e vamos também ter um contato direto com a CB para entendermos o seu papel, que está se tornando claro. Então, isso resumidamente, eu falei que vamos compartilhar isso com mais informações depois. Então, que dados devem ser relatados? Eu entendo que vocês tenham isso como algo muito novo, a UDB. Vou passar rapidamente, mas como eu disse, isso é só uma introdução e vamos novamente ter contato com as pessoas e vamos ter também a sessão de perguntas e respostas ao final. Talvez se sinta um pouco ainda desconhecendo o material, mas não tem problema. Então, as informações com relação às matérias-primas, desde o primeiro ponto de colheita, os detalhes de sustentabilidade e de emissões de gás de efeito estufa, talvez essa questão do processamento de materiais e conversão seja um pouco complicada e pareça muito uma sobrecarga, mas uma vez que você entre no sistema e veja o que ele cobre, não vai ser mais complicado, vai ser mais fácil de implicar e as informações vão estar ali, então as informações vão estar mais claras. Então, esse processamento de material, conversão com todos os dados de transação com relação aos envios, compra e venda de matéria-prima e produtos intermediários ou combustíveis. Então, como eu disse, isso vai se tornar mais claro, só queríamos mencionar isso a vocês. E o último ponto aqui são as transações que devem ser registradas dentro de 72 horas da data ou envio de uma comercialização, uma compra e venda. Vou passar agora ao Patrick, que vai lhes falar sobre o banco de dados do ponto de vista digital. Obrigado, Patrick. Deixe-me parar meu compartilhamento de tela. Obrigado, Matt. Então, como o Matt explicou, a intenção do UDB é acabar substituindo a cadeia de custódia, esses documentos em toda a cadeia de suprimento. Matt, poderia, por favor, compartilhar os meus slides? Há alguns slides que eu gostaria de abordar aqui, claro. Obrigada. Então, o objetivo da UDB, do Banco de Dados para Biocombustíveis da União, seria, então, substituir os documentos de rastreabilidade que, quando passa de um fornecedor a um cliente, nós temos a primeira entidade aqui nessa cadeia até o ponto final de consumo no mercado europeu. Então, a fim de fazer esse banco de dados ser funcional nessa cadeia de suprimento comercial, nós então começamos a implementar as regulamentações que tornou o UDB, ou vai tornar o UDB, mandatória em toda a cadeia de suprimento. E nessas regulações, a Comissão Europeia define os pontos de dados que devem ser transferidos para cada biocombustível ou matéria-prima na cadeia de suprimento
presente na UDB. Os esquemas voluntários cooperam com a Comissão Europeia e muitas partes interessadas estão presentes aqui e temos esse trabalho nos 3 primeiros anos, e aí, através desse processo, multipartes interessados, nós temos os esquemas voluntários para harmonizar esses conjuntos de dados que devem ser transferidos à cadeia de custódia. Essas definições e o formato dos pontos de dados são explicados na página da Comissão Europeia, que podemos compartilhar depois com vocês por um link, acho que está no último slide. Incluindo nessa lista harmonizada de pontos de dados, nós temos também uma lista harmonizada de matérias-primas e biocombustíveis. Anteriormente, nós temos, então, 15 esquemas voluntários que eram um pouquinho diferentes em termos de definição de matéria-prima, um pouquinho diferente em termos de certificação também, escopo de certificação. Então, o UDB, pela primeira vez, está fazendo isso de forma consistente, de forma que todo mundo na cadeia de suprimento pode ter o mesmo tipo de dado ao longo do processo. Próximo slide, por favor. A fim de fazer uma simulação da operação em vida real, nós temos também esse design para fazer com que as empresas possam colocar as suas transações nas operações nesse banco de dados. Esse slide, por exemplo, parece bastante complexo, mas é porque nós temos aqui a cadeia de suprimento de biocombustíveis, incluindo várias transações ou tipos de transações operacionais que são refletidas aqui na funcionalidade do banco de dados, que começa, então, como o Matt explicou, com esquemas voluntários registrando empresas certificadas no UDB, e depois começamos a ter as transações na UDB, desde o primeiro ponto de coleta, pontos de transação de origem, e inicialmente, na UDB, a primeira vez que ela funciona, nós podemos registrar, então, aqui o seu estoque inicial e colocar, então, tudo isso em contexto, em termos de balanço de massa, no banco de dados da UDB, e desse ponto em frente, vocês poderão receber novos estoques dos seus fornecedores e também os fornecedores vão ter os primeiros pontos de coleta, serão fornecedores certificados, e cada transação, então, tem um pouco de diferença na sua funcionalidade aqui, incluindo, portanto, as transações, então, coleta de matéria-prima desde a sua origem e a transformação da matéria-prima a biocombustíveis e depois a venda de matéria-prima ou de biocombustíveis a partir dos fornecedores aos clientes. Vou demonstrar isso daqui a pouquinho. Próximo slide, por favor. Então, a comissão dá às empresas e à cadeia de suprimento 3 formas de reportar as suas transações na banco de dados. Primeiro, uma interface que está prontamente disponível para todos na cadeia de suprimento, que vai entrar em ação em 3 de janeiro. As outras opções são ter as transações enviadas à UDB usando um terceiro provedor de serviços, ou se você tem um ERP, um sistema de IT que gerencia o balanço de massa, você pode conectar isso ao UDB usando um endpoint já aprovado por um dos esquemas voluntários. Obrigado, Matt. Próximo slide. Então, hoje eu vou demonstrar a primeira opção, que é a interface da Union Database, e eu vou mostrar, então, agora através da minha tela compartilhada. Espero que todos possam ver aqui o ambiente da UDB, que é um ambiente de aceitação, que tem esse banner vermelho aqui, é um ambiente de teste para a UDB. Em 3 de janeiro, todo mundo na cadeia de suprimento será convidado para acessar o ambiente ao vivo, que então será uma réplica exata desse ambiente que mostro aqui hoje. Então, esse ambiente de aceitação está disponível para testar. Então, quando as pessoas têm acesso aqui a primeira vez à UDB, a primeira responsabilidade é que cada empresa verifique se sua organização tem as informações registradas de forma precisa
no esquema voluntário, e também precisamos ver aqui as suas certificações que estão registradas de forma precisa, incluindo o escopo the address of each one of your mass de balance sites that you o que é seu balanço de massa, com que opera. E aí você pode também registrar novos usuários administrativos, admin. Então, você tem aqui esses usuários, portanto, e se você for um administrador representando diferentes empresas certificadas, você pode selecionar entre essas empresas aqui para ter diferentes acessos. Portanto, a primeira transação que você vai registrar aqui no UDB, que é uma exigência para todas as empresas, é, então, fazer o registro do estoque inicial, que é o que você faz nessa integração com balanço de massa no dia zero. Você registra, então, aqui o estoque que tem, e o processo vai ser familiarizado, os pontos de dados que são necessários são aqueles que normalmente são colocados no documento de cadeia de custódia. Você, então, registra o balanço de massa, declara aqui a data de início do balanço de massa e a duração do balanço de massa, e depois pode trazer aqui diferentes matérias-primas para popular o seu balanço de massa com suas quantidades e também declarando as características de sustentabilidade do material que você traz a UDB, incluindo aqui esses valores ESG desses materiais iniciais. Uma vez que você faça isso, você vai ter essas informações disponíveis aqui. Também temos, então, as datas referentes à sustentabilidade. Temos aqui esses dados são do BioLedger, não é nada confidencial aqui. Se você tiver transações aqui, são parceiros com que trabalhamos e nesse ambiente de aceitação. Então, você poderá ver aqui o seu estoque na sua conta. E depois que registrar o seu estoque inicial, então, o primeiro ponto aqui é você colocar os seus volumes desde o primeiro ponto de coleta, e aí você vai ter aqui os contatos de origem, ou seja, os pontos de origem ou os agricultores, as propriedades rurais. Você coloca aqui, então, o contato, vamos dizer, um restaurante. Se você for o primeiro ponto de coleta ou de colheita de, vamos dizer, um canavial, você tem que, então, colocar o nome da propriedade rural. Coloque, então, essas informações para cada ponto de contato, incluindo aqui o seu número de identificação. Dependendo do país, você tem o seu contato de origem. Então, a UDB vai ditar o formato do tipo de identificação e você vai, então, colocar aqui a identificação de registro nacional de comercialização. E uma vez que você crie, portanto, esse banco de dados de contatos de origem, você pode, então, começar a receber volumes desse contato. Se você tem 10 ou centenas ou milhares, ou, enfim, centenas de pontos de origem, você vai ter aqui todos eles e seu volume fornecido. E depois vai receber esses volumes de cada um, então, desses contatos de origem. Você vai criar um ponto de origem aqui de compra e uma declaração, portanto, de que você está recebendo volume desse contato de origem no tal dia, num tal local, com uma quantidade X, seja qual for, incluindo, portanto, as informações de sustentabilidade que normalmente registraria nos seus balanços, e isso vai, então, popular o estoque que você tem disponível na sua conta com essas questões de sustentabilidade, com as provas de sustentabilidade. E aqui você pode, por exemplo, ver a sustentabilidade em termos de carbono associada a isso, e aí você pode vender aquele volume a um cliente. Então, vamos dizer, dessa empresa, você pode escolher vender a um
cliente aqui. E aí você pode fazer essa transação representando então uma venda de um vendedor a um comprador, especificando aqui com um número de referência interno, e você define a data da transação também e os dados de sustentabilidade, aqui a local de carga, tudo isso relacionado ao seu balanço de massa. Eu fiquei muito tempo logado, então eu perdi o login, entrei de novo. Então, se o seu cliente vende a você, você pode também receber as transações. Assim, você pode receber uma notificação se um fornecedor transferir material a você. Você clica então aqui na notificação e aceita ou recusa aquela transação. Se você for um produtor de biocombustível, você pode transferir a matéria-prima a uma produção de biocombustível através dessa transação aqui de processamento de material. Nesse caso, você declara o material de entrada que você vai converter aqui ao material de saída. Vamos dizer, então, aqui, milho transformado em biocombustível, bioetanol. Então, provavelmente, é só isso que eu posso falar nesse momento breve. E vamos falar mais antes de 3 de janeiro, quando essa ferramenta estiver disponível ao vivo. Então, vou passar ao Matt e aos outros palestrantes e vamos depois abrir para perguntas. Muito obrigado, Patrick. Antes de fazer isso, vamos ver alguns próximos passos. Então, vamos voltar à apresentação. Michelle vai agora falar sobre os próximos passos. Obrigado, Michelle. Sim, próximo slide, por favor. Então, estamos repetindo um pouco o que o Matt já explicou inicialmente para os esquemas voluntários e as certificadoras. Então, agora, os esquemas voluntários estão no processo de finalizar o que é chamado de integração dos operadores econômicos e também carregando os detalhes de certificados no UDB. Então, os detalhes de certificadoras incluem os locais, os escopos, os materiais e também os tipos de gás de efeito estufa, que são coisas coletadas e colocadas manualmente ou através de um template no website. Então, algumas certificadoras ajudam com um esclarecimento e papel de audição, de auditoria futura devem ser definidas. E estamos trabalhando com a comissão em uma forma colaborativa, como você pode ver nesse webinar, mas outros esquemas também voluntários juntamente para lidar com essas questões. Por exemplo, as certificadoras têm a sua auditoria e outras permissões, e há um número de outras questões que precisamos entender melhor e esperamos definir de uma forma harmoniosa, e esses esquemas de voluntários têm os seus procedimentos, nos seus métodos, que vão definir melhor esses elementos para o UDB. E também temos aqui as atualizações de certificados, que a cada ano isso pode ser delegado, portanto, às certificadoras ou não. Então, há questões de também credenciamento com que estamos trabalhando. Próximo slide, por favor. Então, os operadores econômicos, novamente, como foi dito pelo Matt, começamos com os seus primeiros passos, ou seja, ter acesso ao UDB, que você consegue por aceitar o convite que vai ser enviado pelos esquemas voluntários, e aí você pode convidar outros usuários na sua organização. Cheque essas informações que estão ali, podem mudar algumas coisas, não tudo, mas certamente pode atualizar. Address. If you find certificate details that are incorrect, I don't believe you can audit that or edit that yourself. That would then be the voluntary scheme who could edit that on your behalf. So you need to align and inform the schemes about any errors. E pode ir ali verificar as informações no UDB e ver se há algum erro relacionado
aos esquemas voluntários. E aí, como o Matt disse, nós podemos registrar os estoques iniciais antes de registrar as transações. Felizmente, no momento, não temos nenhuma visibilidade em termos de prazo estabelecido para transações. Ainda vamos ter um tempo para lidar com tudo isso. Próximo slide, por favor. Então, estamos trabalhando conjuntamente, como eu disse, com a comissão e outras partes interessadas e vários esquemas voluntários e as certificadoras também, e vocês também, para realmente esclarecer o que precisa acontecer para nos assegurarmos de que o DB seja um sucesso. Vamos trabalhar de uma forma mais simples possível. À medida que vocês começam a olhar tudo isso, gostaríamos de receber as suas perguntas, que porventura tenham. Você pode também fazer algumas perguntas já na Q&A, mas se tiverem outras perguntas depois, por favor, falem com os esquemas voluntários e outros para respondermos. Se não tivermos as respostas imediatamente, vamos nos assegurar de que a comissão e outros possam lhes passar as respostas. Próximo slide, por favor. Então, uma vez que vocês façam isso, vocês vão ter o contato, então, com o Matt e com a Ana, que estão conosco aqui. Também temos o George, que você pode contatar no RSB, com essas informações, portanto. Vocês vão ter esses materiais com as informações de contato. E podem também consultar a comissão diretamente. Nós temos aqui um wiki que foi tornado público agora, e no wiki há vários guias para usuários, por exemplo, sobre todos os detalhes das transações, você pode encontrar ali, e também pode contatar a comissão diretamente. Há um e-mail de suporte aqui. É claro, há também a BioLedger, que é um provedor de serviços, que você pode ver pela apresentação do Patrick, que ele está bastante envolvido com o DB e tem muito conhecimento a respeito, que realmente pode ser útil às empresas. Acho que era basicamente um resumo da parte de suporte para esse momento, e agora vamos ver as perguntas e respostas. Matt? Obrigado, Michelle. Temos algumas perguntas muito boas aqui. Agradeço as perguntas que foram enviadas, quem enviou. Então, como nós vamos fazer isso? Nós vamos... A Natália, minha colega da Bom Sucro, vai ajudar com as perguntas em português. Então, eu tenho alguns temas aqui, vamos passar um por um e vamos ver se podemos responder todas as perguntas. Então, a Natália, você pode ver a primeira pergunta aqui do Jorge? Sim, lógico. O Jorge, obrigada, Jorge, por sua pergunta. Ele pergunta se o software da Biolog usado para balanço de massa permite o controle de outras certificações além da Bom Sucro. Se sim, possui as regras específicas destas outras certificações? Thank you, Giorgio. Obrigado, Jorge. Sim, o BioLedger foi desenhado para demonstrar conformidade com a EURED 2, esquemas de voluntários da EURED 2. Podemos dar uma apresentação, se você quiser nos contatar depois, podemos passar mais materiais após a apresentação, caso queira. Obrigado. Natália, pode fazer a mesma coisa para a segunda pergunta, por favor? Uma pergunta da Iraci. Iraci, obrigada pela sua pergunta. A Iraci quer saber se a usina é certificada, mas não vende etanol EURED. Ainda assim, precisa colocar as informações no banco de dados? Thank you for that question. Obrigada por essa pergunta. Não. A resposta simples é não. Isso é para, como eu disse no início, transações para a EU com o que for referente ao EURED 2. Então, muito obrigado. Patrick, talvez possa responder a próxima, e a pergunta é, se você tiver ali
as informações antes de dezembro, vamos dizer, ainda esse ano, portanto, mas a entrega é em janeiro, ou seja, há uma superposição, essa carga deve estar presente no UDB? Então, o prazo estabelece, como Matt e Michelle explicaram, que a funcionalidade da UDB será disponível a todos a partir de 3 de janeiro, mas não há uma data final para o registro de todas as transações no UDB. Assim sendo, se você quiser registrar a sua transação como primeiro passo, então, é registrar o seu estoque inicial, e uma vez que o faça, é uma operação de uma vez só que você faz, e aí, meu conselho seria para as pessoas que querem aprender como o UDB funciona, os requisitos, falem com os seus clientes, usuários finais, e pergunte quando eles esperam que você seja capaz de fornecer volumes pelo UDB. Porque se você tiver a opção de esperar e registrar isso no estoque inicial mais tarde, eu sugeriria que o faça. Não há nenhuma exigência legal para você registrar o seu estoque em dezembro ou janeiro ainda. Nesse momento, a opção é sua. Então, a comissão, acho que sabem que a UDB ainda não está perfeita. Então, 3 de janeiro, ainda vamos ter muito feedback de todas as partes interessadas, todas as empresas que esperamos que usem a UDB. Então, esperamos que, quando for implementado, isso que seja, então, aperfeiçoada tanto quanto possível, para que depois você coloque o registro do seu estoque inicial. Excelente. Muito obrigado, Patrick. Outra pergunta agora de Pandit, e ele está perguntando se o ICC, o auditor, bom, isso se relaciona ao DB. Bom, então a pergunta é, isso se relaciona aos esquemas de voluntários? Então, o ICC é um dos organismos envolvidos aqui pelo RTS-RS e outros também estão envolvidos, ou seja, é a mesma UDB? Sim. A próxima pergunta, que tem surgido muito de várias pessoas, a Darlene pergunta, se relaciona na Nabice. Então, se as pessoas não conhecem Nabice, a Nabice é uma plataforma em que você registra as transações, especialmente para o mercado alemão. E a resposta é sim. Infelizmente ou felizmente, dependendo de como você encara isso, se você já usa a Nabice, você tem que usar também a UDB. Agora, em termos de como isso trabalha, é similar de como a Bonsucro usa a Nabice, ou seja, registramos os operadores econômicos, mantemos ali as certificações atualizadas em termos de suas datas, e é assim que nós trabalhamos com a Nabice. E talvez sejam diferentes, tenha que trabalhar diretamente com os seus esquemas voluntários para ver como é que eles funcionam. Mas em termos da Bonsucro, sim, temos que ter Nabice também, de uma forma similar. Obrigado. Próxima pergunta vem da Leeward, e ele pergunta, então, se nós fizermos uma comercialização com países não EU, no Ásia-Pacífico, vamos dizer, importando para o Reino Unido, nós temos que colocar as transações na UDB? Bom, alguém que quiser responder pode fazê-lo, mas a minha resposta é que isso se relaciona a EU Red. Se você estiver registrado na EU Red e tiver importação à Europa, União Europeia, você tem que fazer isso. Agora, falamos há alguns meses sobre as pessoas que têm que registrar ou não, se não vão ter participação no mercado europeu. Então, o Patrick talvez possa falar sobre isso, mas eu entendo que, no momento, nós temos esse registro. Nós usamos, então, esses registros de transações no
Reino Unido, na União Europeia. Na União Europeia, melhor dizendo. Então, a implementação das regulações tem todas as transações, portanto, em que um fornecedor tenha uma prova de sustentabilidade no EU, isso tem que ser registrado sim no UDB. Se você vende, vamos dizer, Bom Sucro, EU, cargas certificadas de origem asiática, você ainda tem que emitir o documento de cadeia de custódia da Bom Sucro, isso deve estar, então, no banco de dados da UDB. Isso é considerado se for considerado fora da jurisdição da EU, mas temos que colocar esses dados na UDB, não necessariamente a transação física, mas através do esquema. Obrigado, Patrick. Essa pergunta realmente surge muito e nos nossos materiais que publicamos online, também depois desse webinar, nós vamos colocar essa questão específica, porque é uma questão bastante frequente. Muito obrigado. E, Patrick, talvez você possa responder a próxima também, que é do Marcel. Qual seria a definição específica de uma transação, por exemplo, com uma nota fiscal, uma fatura, por exemplo? Essa é uma pergunta muito boa, porque nós temos as exigências 72 para registrar as transações, que realmente fica aberto à interpretação quando muitas empresas têm esse relato das quantidades, às vezes é impossível para transações físicas, então a comissão disse que uma transação pode ser uma nota fiscal na ponto de despacho ou no ponto de recebimento, uma vez que você tem uma fatura, nós temos um grupo agregado de, vamos dizer, 10 caminhões, um período de 2 meses de carga, e a data, então, da nota fiscal será aquela da transação. É uma boa pergunta e deve ser realmente discutida com os seus auditores, mas eu usaria essas diferentes definições para fazer isso funcionar para os seus negócios. Obrigado, Patrick. Parece que o pessoal está aquecendo aqui em termos de perguntas. Vamos tentar responder todas as perguntas. Então, a próxima é anônima e é uma boa pergunta relacionada a alguém em algum local na cadeia de suprimento. Os traders ajudam, que fazem o armazenamento, não tem um produto físico, vamos dizer, tem que estar também parte do UDB? Estou olhando para o Patrick, para que ele responda essa. Eu devo desligar meu vídeo, eu acho. Então, a comissão disse que os UDBs devem só rastrear as transações físicas. Então, um comerciante com armazenamento talvez não seja incluída na UDB. Bom, se o documento de cadeia de custódia normal da EU-RED tem essa intermediação com armazenamento e esse armazenamento, esse armazém tem um novo documento de cadeia de custódia, um POS, então quebra a cadeia no UDB. Então, eu tenho a impressão de que o responsável pelo armazenamento, embora não tenha o produto físico, receba o produto, então, o comprador e entregue do vendedor e entregue ao comprador. Mas isso tem que ser realmente esclarecido pelo responsável pelos esquemas. Obrigado, Patrick. Agora eu vou passar a próxima, mas se relaciona também a estoque físico. Então, não adianta você desligar a câmera, porque você não vai fugir das perguntas. Bom, enfim, essa pergunta no final do período de balanço de massa, nós medimos o estoque físico. Como é que nós reconciliamos o estoque na UDB para ser igual ao estoque físico no final do período de balanço de massa? Na UDB, a comissão está desenvolvendo uma característica que faz com que você possa reconciliar o estoque físico por vender o excesso
do estoque digital da UDB é o que nós chamamos de uma conta de surrender, ou seja, remove o excesso do estoque digital da UDB e não podemos ter um aumento, claro, no estoque digital para fazer conciliar isso com o estoque físico. Você pode ter perda, mas não pode ter ganho de estoque. Então, isso deve ser destacado para que os operadores econômicos sempre tenham esse valor de acordo com o estoque físico. Eu vou anotar isso e vou incluir isso na nossa lista para questões posteriores. Muito obrigado. Vou passar agora a Natália. Natália, essa pergunta, então, da Georgia. Just a second. Thank you. Só um segundo, Obrigada, claro. Matt. A pergunta do George, obrigada. Se o meu cliente deve estar cadastrado também no sistema UDB. Natália, talvez você possa repetir a pergunta? Para esclarecer, eu acho que ao longo do processo depende de onde esse cliente está, na verdade, na cadeia de suprimento. Então, Patrick, para registrar para o registro do cliente depende de onde o cliente está, acredito, não é? Sim, se um cliente tem um certificado e vai receber um volume no seu balanço de massa, certificado deve ser registrado, sim, no banco de dados, no UDB. Se ele for um consumidor do produto final, então não vai emitir uma outra venda no mercado, não precisa ser registrado. Pode ainda alocar esse estoque do cliente no estoque do UDB antes de registrá-lo. Obrigado, Patrick. As pessoas estão fazendo perguntas e não estão tendo direito de réplica, mas podemos, então, depois entrar em contato. Vamos tentar responder todas as perguntas que nós temos aqui. A próxima, então, UDB vai substituir a cadeia de custódia? A resposta simples é não. Ou seja, não é uma resposta que leva a nada, mas a dúvida, mas então não. O UDB tem um conceito e de como a gerimos nesse fluxo vai refletir em qualquer mudança futura na cadeia de custódia, mas isso leva em consideração, então, a cadeia de custódia. Então, não vai substituir, mas vai levar em consideração o que nós temos na cadeia de custódia. A próxima, vai haver alguma restrição em termos de produtos sem um balanço disponível? Acho que eu tenho uma resposta, mas talvez o Patrick possa responder com o seu conhecimento. Sim, você só pode vender ou transferir na UDB para um cliente se você tiver a quantidade disponível na sua conta UDB. Ou seja, você pode vender comercialmente ao seu cliente, você pode fazer uma transferência física em base de balanço de massa, fora da UDB, você ainda pode estar baixo no seu balanço de massa, mas aí você tem que mostrar as provas de sustentabilidade na sua própria conta na UDB para vender. Então, você não pode ficar fora da UDB nisso. Obrigado. Acho que a maioria das perguntas são para você, mas temos umas aqui, Andrew, obrigado pela sua pergunta, que
tipo de informação, que nível de informação é necessário para ser submetida no prazo final de uma transação. Acho que isso se relaciona mais às informações que devem ser adquiridas ou submetidas. Posso responder essa, então. Todos os dados não precisam ser registrados em 72 horas. Você pode registrar ali a transação depois de até 72 horas da data do horário, e os pontos obrigatórios para registro são o comprador e a quantidade e a data, mas você pode também ter isso provisional e depois voltar e adicionar a quantidade. Você pode também colocar todas as características de sustentabilidade que atribui a esse cliente mais tarde. Não precisa ser no mesmo período de balanço de massa, não. Obrigado, Patrick. Há algumas outras perguntas aqui. Antes de eu passar a uma maior, nós precisamos registrar. Obrigado, Marcel, pela sua pergunta. Precisamos registrar as transações de produtos de venda e de mistura também? E se sim, como? Acho que a mesma pergunta, na verdade, não é que foi feita anteriormente, mas o cliente, se ele for certificado e fizer a emissão de uma venda e depois tiver a questão da sustentabilidade, sim, você tem que registrar o biocomponente ou o produto agrícola. Se for o usuário final e não tiver certificado no RED 2, aí não vai ser registrado. Ainda precisamos remover o volume atribuído a esse cliente da sua conta UDB, mas isso então será vendido a quem você tiver a cessão, ou ao surrender. Você tem então que vender a mesma quantidade à conta surrender, de cessão ou para você não acumular mais estoque do que você tem no UDB. Excelente. Eu tenho uma pergunta aqui. A última revisão do meu certificado não está atualizada no UDB. Quem deve atualizar isso, portanto, nesse caso? Isso é algo que nós mencionamos na apresentação e, em termos de atualizar isso e mantê-la atualizada, isso cabe ao esquema voluntário e ao operador econômico. Então, não vou falar em nome dos esquemas voluntários, mas do nosso ponto de vista, nós vamos ter a revisão dos certificados no banco de dados. E é assim que nós trabalhamos, e vamos trabalhar na UDB também. A próxima pergunta do Marcelo. Patrick, eu acho que essa é uma boa pergunta para você expandir. Então, qual é o curso do serviço que a BioLedger vai oferecer? Talvez você possa expandir um pouco sobre o que é esse serviço e responder como você achar adequado. Obrigado, Marcelo. Podemos aqui falar a esse respeito, mas, em geral, o BioLedger oferece 3 serviços. Um é o software de balanço de massa sincronizado com o DB, e para isso nós temos uma taxa de assinatura mencional, dependendo da quantidade, 10 categorias diferentes de produção ou de volume ali. Isso é muito singular para mim, porque nos últimos 3 anos vendemos os produtos para clientes no setor de biodiesel, não ainda oferecemos a questão de software de balanço de massa para outras empresas na cadeia de suprimento de etanol ou agrícola. Então, precisamos avaliar essa precificação para refletir o valor do serviço para o cliente. Portanto, eu gostaria de falar depois fora do webinar, mas o segundo serviço que oferecemos, se você tiver seu próprio sistema de IT que queira conectar o DB, nós podemos oferecer você acesso ao nosso API de forma a conectar o seu sistema ao UDB diretamente. E isso depende de quão complexo ou preparado o seu sistema IT é.
O terceiro é um serviço de consultoria que oferecemos também. Podemos falar sobre isso depois do seminário também. Obrigado, Patrick. Temos uma segunda parte dessa pergunta relacionado a relatar no caso de alguém usar esse material para outras finalidades ou destinos. Eu gosto dessa pergunta, Patrick, que abre outras perguntas também. Gostaria de saber a resposta a essa, por favor, Patrick. Então, novamente, foi direcionada a mim, não sei, mas eu posso responder. Se uma empresa registra uma quantidade na UDB como sendo seu estoque inicial e depois, mais tarde, esse estoque é vendido no mercados não UE-RED, você pode vender isso às contas surrender e que não são na comercialização UDB, ou seja, você não reverte o estoque inicial, e sim o vende a essa conta surrender, que vai transferir, então, de transferência, pelo que eu estou entendendo. Obrigado. Uma outra pergunta da Darlene sobre o estoque inicial. No caso de ser um operador econômico, o estoque inicial mudaria por causa do período de produção? Não sei se eu entendi bem essa pergunta aqui. Diz ele. Darlene, talvez você possa nos contatar diretamente depois do webinar para entendermos melhor a sua pergunta antes de respondermos melhor. Mas a esse respeito, não há muitas oportunidades de termos um erro direto no UDB. Eu diria que você pode exercitar o seu direito de não registrar o seu estoque inicial. Então, espere até que você conheça as regras da UDB, talvez espere até que haja alguma demanda dos clientes para estoque UDB antes de fazer o registro do estoque inicial, porque é uma oportunidade única de popular a sua conta. Então, se você puder esperar, eu esperaria para ter mais clareza sobre os seus volumes e que estoque você vai ter. E aí, quando criar esses volumes, você então tem esse estado temporário provisional e você vai depois atualizar isso mais tarde, e uma forma de corrigir erros estará também presente para você rebalancear o seu estoque para essa conta surrender de sessão, em que você pode então usar isso se você tiver essa atualização, você pode então depois explicar exatamente o que é preciso fazer. As últimas perguntas aqui, nós temos, como eu disse, outras perguntas também que vão ser respondidas depois. Uma das últimas perguntas aqui diz respeito à cadeia de custódia certificar empresas que eles só essas precisam ser registradas no UDB para registrar as transações? Isso é similar à pergunta que nós tínhamos antes. E eu entendo que se você for registrado no UE, sim, você tem que registrar, não é isso, Patrick? Sim, é assim que eu entendo também. Excelente, obrigado. Temos algumas outras perguntas aqui para testar o Patrick. As autodeclarações de pontos de origem, como restaurantes, devem ser colocados na plataforma também? Sim. Então, na demo, eu mostrei, na demonstração, o recurso de colocar o contato de uma fonte, de uma origem, não é? Então, de um volume coletado no ponto de origem, isso deve ser registrado individualmente no UDB. E temos, então, não precisamos colocar esses documentos na UDB, mas sim registrar a coleta no ponto de origem, que na teoria substituiria essa autodeclaração que você menciona. Excelente, muito obrigado. E a última pergunta aqui que eu gostaria de fazer agora é de quando isso vai ser obrigatório. Então, nós temos alguns slides relacionados a isso, em termos de
operadores econômicos entrarem, então, né, nessa ferramenta UDB, nesse banco, como o Patrick mencionou, em termos de estoques, talvez seja melhor esperar até que saibamos quando isso vai se tornar mandatório para que você saber que informações devem ter. Não é uma boa resposta, mas nós não sabemos, então, quando isso vai ser mandatório. O que tentamos fazer é saber que vamos todos estar na melhor posição possível para saber quando isso vai ser obrigatório. E, então, respondemos a sua com a sua colaboração, vamos estar também melhor posicionados, mais bem posicionados para dizer quando vai ser, então, essa data mandatória, obrigatória. Gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco, agradeço também aos participantes do nosso painel, muito obrigado. E vocês todos que participaram conosco, obrigado pelas fantásticas perguntas, vamos nos assegurar de responder todas as outras que ficaram por responder. Então, podem, por favor, os participantes do painel ligarem as suas câmeras. Muito obrigado a todos. Eu vou agora encerrar o webinar com agradecimento a todos vocês. Muito obrigado.